conversas. Então, eu vou falar sobre o Tratado sobre a Tolerância, do Voltaire, especificamente os capítulos 1, 4, 5, 6 e 18, que vão ser os que vão ser cobrados no vestibular da UFPR. Então, falando diretamente sobre a obra e sobre o autor, o Tratado sobre a Tolerância foi escrito em 1762, quando Voltaire já tinha 67 anos. Ele já era um escritor, um filósofo bastante reconhecido na França, bastante influente, tinha publicado várias coisas, era amplamente conhecido. E, dando um contexto, assim, Voltaire é um autor do movimento iluminista, isso é algo que eu vou enfatizar bastante no decorrer da apresentação. E essa questão da tolerância, ela já tinha sido tratada por outros autores modernos, como o Spinoza, no Tratado Teológico Político, o próprio Locke, que está no mesmo volume da Penguin, que foi indicada pela UFPR, a sua carta sobre a tolerância, se eu não me engano. O Bailey e o Pascal, mais de passagem. Então, o contexto da época, o Alisson já falou um pouco da Idade Moderna, de que houve a Reforma Protestante, e que, além disso, houveram muitas guerras religiosas por conta da Reforma Protestante, tanto na França, especialmente, na Inglaterra, na Alemanha. E o projeto iluminista, o movimento iluminista, ele se insere mais para o final da modernidade, então tem algumas tendências da modernidade que são ali radicalizadas, levadas ao limite. A principal delas é a confiança na razão, que a razão levaria ao progresso, a sociedade ela deve se pautar pela racionalidade, a racionalidade é essa luz, que justamente dá o nome de iluminismo, e que levaria ao aprimoramento da sociedade, as condições econômicas, sociais, enfim. Outro ponto importante é o surgimento dos Estados nacionais, das monarquias absolutistas e das religiões de Estado. Então, isso dava bastante problema, porque uma hora o rei da França era católico, daí o rei morria, daí entrava um rei protestante, de repente a França era protestante e se fazia mais um massacre. Então, e esse tratado ele foi escrito por conta do julgamento e execução de Jean Calas, que era um comerciante de Toulouse, numa província extremamente católica, e ele... Só um instante. Então, foi motivado por essa execução do Jean Calas, ele foi torturado, sofreu suplício na roda, e... Obrigado. Enfim, e o Voltaire ficou sabendo disso, e ele se indignou com aquilo, porque foi um julgamento extremamente tendencioso, motivado pelo ódio dos católicos contra os protestantes huguenotes, que eram calvinistas. E então o Voltaire ele escreveu algumas pequenas cartas, alguns outros documentos sobre isso, defendendo o Jean Calas, e acabou que a pena foi revogada depois que que o Jean Calas já havia sido morto, mas pelo menos a família foi indenizada, enfim. Então, o primeiro capítulo é a história abreviada da morte de Jean Calas. E uma das coisas que se nota é a consciência histórica que o Voltaire tem sobre o fato e sobre sua época.
Ele fala que uma das coisas que não vão se esquecer, que a posteridade não vai esquecer, é justamente a execução e o julgamento desse comerciante, e que isso causou uma comoção pública enorme, porque, de repente, ninguém mais estava protegido das instituições que eram extremamente tendenciosas. E ele começa a traçar o retrato da situação de que o Jean Calas era um comerciante, tinha os seus filhos, e ele era uma pessoa, ele pinta o Jean Calas como uma pessoa extremamente tolerante. Ele possuía uma empregada doméstica católica, mesmo ele sendo protestante. Um dos seus filhos, que foi o que veio a se suicidar, ele tinha intenções de se converter ao catolicismo, e isso aparentemente não causava nenhum problema para o Jean Calas. Acontece que esse filho, Marc Antoine, que ele tinha pretensões de se converter ao catolicismo, ele acabou por se suicidar. Daí o Voltaire fala as razões, e que ele tinha dívidas no jogo, ele não conseguia ingressar na carreira do direito, e ele não se dava bem com a profissão da família, que era o comércio. E daí, nessa noite, que estavam todos jantando em casa, estava inclusive a criada católica, e encontram o corpo enforcado do filho, e, de repente, gera uma comoção na cidade, e a primeira coisa que pensam é que o Jean Calas havia matado, junto com todo mundo dentro da casa, o filho, porque ele pretendia se converter definitivamente ao catolicismo. E logo a história vai aumentando. O Voltaire, ele pinta a cidade assim como bastante fanática, um povo assim do interior extremamente suscetível à fofoca e à distorção da história, e que, quando o Jean Calas foi julgado, o julgamento já estava determinado de antemão. Havia confrarias católicas ali que já tinham determinado o destino de Calas, enfim. Então, vou avançar um pouco no texto, eu vou lendo alguns trechos e daí eu vou explicando melhor alguns trechos que eu acho que são cruciais para a obra, que talvez caiam, talvez sejam cobrados na prova. Ele fala que a principal razão, o que sobretudo preparou o seu suplício, foi a chegada daquela festa singular que os tuluzenses celebram todos os anos em memória do massacre de 4.000 huguenotes. O ano de 1762 era ano centenário. Ele estava falando do massacre de São Bartolomeu, que foi um massacre promovido pela coroa francesa, pela família real francesa, contra os protestantes calvinistas. Um filme que retrata essa situação, para quem se interessar, é A Rainha Margot, de 1993. Quem quiser dar uma olhada, é um ótimo filme que fala um pouco sobre essas guerras religiosas na França. E ele conta toda a absurdidade do caso, como as instituições judiciárias estavam extremamente corrompidas, e ele faz uma crítica justamente desses costumes, uma crítica da intolerância religiosa, e que esse era um tempo em que os ânimos haviam se abrandado, mas esse caso ele tinha trazido de novo o gosto amargo das disputas religiosas que aterrorizaram a França nos séculos passados. Ele vai falar: e isso em nossos dias, em um tempo em que a filosofia fez tantos progressos e quando centenas de academia escrevem para inspirar a doçura dos costumes. Parece que o fanatismo, indignado há pouco com o sucesso da razão, debate-se com mais raiva sobre ela. Então, ele está falando justamente sobre o movimento das luzes, da qual ele é um principal expoente, e que o movimento iluminista ele tem justamente essa tendência de aprimorar os costumes, fazer uma crítica da sociedade por meio da razão e de tornar a sociedade melhor, efetivamente. Tem a característica de uma filosofia engajada nos problemas de seu tempo e de transformar realmente a sociedade. Então, ele vai fazer justamente uma crítica do sistema judiciário. Ele fala: a fraqueza de nossa razão e a insuficiência de nossas leis se fazem sentir todos os dias,
Mas que melhor ocasião para descobrirmos a sua miséria do que quando a preponderância de um só voto leva um cidadão ao suplício. Em Atenas, eram necessários 50 votos, além da metade, para usar pronunciar uma sentença de morte. Que resulta disso? O que sabemos muito inutilmente, que os gregos eram muito mais sábios e muito mais humanos do que nós. Esse é um ponto da comparação entre diferentes culturas e costumes que é bastante importante para o iluminismo, justamente por esse papel de crítica dos costumes que eu vou voltar mais para frente, mas que é um ponto bastante importante, da comparação da própria cultura que está imerso com outras, para buscar os pontos cegos da sua própria cultura, ver através da diferença ou no que você peca e tentar aprimorar. E daí ele fala que o Jean Calas, morrendo na roda, tomou Deus por testemunha de sua inocência, ele suplicou que perdoasse os juízes. Então, o Calas ele virou um mártir para os protestantes, um mártir assim da tolerância. E, por outro lado, os católicos, crendo que o Marco Antônio, que é o filho que havia se suicidado, ele, na verdade, tinha sido morto por querer se converter ao catolicismo, eles tornam ele um mártir. Então, o Voltaire vai falar que isso, e o Voltaire vai narrar as maiores loucuras assim de pendurar um esqueleto e encenar o Marco Antônio assinando a conversão ao catolicismo, como um retrato assim da superstição, do que de ridicularizar o fanatismo, enfim. Então, ele vai falar que o motivo de ele escrever sobre a tolerância, de retomar esse tema, foi justamente esse caso. Tal era o estado dessa espantosa aventura quando fez nascer em pessoas imparciais, mas sensíveis, o propósito de apresentar ao público algumas reflexões sobre a tolerância, sobre a indulgência, sobre a comiseração, isso que o abade Routetville, em sua declamação empolada e falsa sobre os fatos, denomina dogma monstruoso, e que a razão chama de apanágio da natureza, ou então dom da natureza, presente da natureza, algo assim. Então, ele está se opondo a pessoas que, pasmem, naquela época defendiam intolerância, e o que mais espanta para nós hoje em dia é que a intolerância é entre próprios cristãos, um contra os outros. Ou os juízes de Toulouse, arrastados pelo fanatismo do populacho, condenaram um pai de família ao suplício, o que é sem exemplo, ou esse pai de família e sua mulher estrangularam seu filho mais velho, ajudados nesse homicídio por outro filho e por um amigo, o que não é natural. Num e no outro caso, o abuso da religião mais sagrada produziu um grande crime. É, pois, do interesse do gênero humano examinar se a religião deve ser caritativa ou bárbara. Então, ele questiona isso. Como que a religião, que prega bons valores, que prega moral, pode levar a esses excessos, à morte de um inocente, por exemplo? Eu vou pular aqui para o capítulo 4, que é a parte que mais interessa a gente. E daí ele vai questionar se a tolerância é perigosa, se a tolerância, por exemplo, não poderia levar a um estado de guerras entre as religiões, e ele vai concluir que não. Porque disseram alguns que usar de indulgência paterna com nossos irmãos errantes que rezam em mal francês, se referindo aos protestantes, seria colocar armas nas mãos deles. E é interessante que notar que o Voltaire ele escreve como se ele fosse um bom católico, coisa que ele não era. Ele está tentando modular o discurso dele para ser mais aprazível assim ao establishment católico francês da época, porque ele, na verdade, é um deísta. Ele é um deísta, então ele crê num Deus que é conhecido pela razão e não pela revelação. Mas aqui ele dissimula um pouco essa posição dele para tornar o discurso mais palatável e, quem sabe, ele não acabar que nem o Jean Calas. Então, ele vai falar da absurdidade dessa ideia de que a tolerância poderia levar à violência. Esses homens se sublevaram, se revoltaram quando eu lhe fiz o mal. Logo, eles se revoltarão quando eu lhes fizer o bem. Então, é algo que não faz sentido.
E aqui mais um ponto importante no próximo parágrafo é que ele está dirigindo esse texto dele a ministros, a políticos, a chefes de estados, a pessoas influentes da época, porque ele quer justamente com esse texto dele promover uma transformação social. Que eu falei que é uma característica do pensamento iluminista, que é de ser uma filosofia engajada, uma filosofia prática, enfim. Ousarei tomar a liberdade de convidar os que estão à frente do governo e os que estão destinados aos grandes cargos a examinar maduramente se devemos, de fato, crer que a doçura produz as mesmas revoltas que a crueldade fez nascer. Se aquilo que ocorreu sob certas circunstâncias deve ocorrer em outras. Se os tempos, a opinião, os costumes são sempre os mesmos. Então, ele está comparando o passado com o presente dele, afirmando que, devido às luzes, devido à filosofia, devido à razão, os costumes haviam se abrandado, o estado de anarquia, de violência havia diminuído, cessado, e ele tem um certo otimismo quanto à época dele, quanto às luzes. Isso vai ficando bem explícito no texto. Ele afirma que os protestantes calvinistas, os huguenotes, haviam também usado da violência, haviam sido intolerantes no passado, mas eles também, a tendência violenta, intolerante deles havia diminuído, cessado, e que era necessária alguma mudança. Então, ele fala, o governo se fortificou por toda parte, enquanto os costumes se tornaram mais brandos. Além disso, a Polícia Geral, sustentada nos numerosos exércitos sempre existentes, não permite que se esse retorno daqueles tempos anárquicos, em que camponeses calvinistas combatiam camponeses católicos regimentados, às pressas entre as semeaduras e as colheitas. Ele vai dizer um dos antídotos para a intolerância por fanatismo, que a filosofia, só a filosofia, sermando a religião, desarmou as armas que a superstição havia ensanguentado por tanto tempo, e o espírito humano, ao despertar de sua embriaguez, ficou espantado com os excessos que o fanatismo havia levado a cometer. Então, é importante notar aqui que filosofia tem um sentido mais amplo naquela época do que tem hoje em dia. Por exemplo, Newton era considerado um filósofo da natureza. E filosofia abarca todo tipo de ciência também. Não deixa de englobar o que a gente concebe hoje como filosofia, mas era, enfim, um pouco mais ampla essa noção. Então, ele está valorizando a razão, a filosofia, as ciências como o antídoto que vai permitir a instauração total da tolerância. E mais um ponto importante é que, pulando um parágrafo, ele fala: não digo que todos que não são da religião do príncipe devam partilhar dos postos e honras daqueles que seguem a religião dominante. Na Inglaterra, os católicos, que são vistos como ligados ao partido do pretendente ao trono, não podem ocupar cargos públicos. Eles pagam, inclusive, taxas em dobro, mas gozam, por outro lado, de todos os direitos dos cidadãos. Então, esse é um ponto de estranheza aqui para a gente, que, mesmo Voltaire defendendo a tolerância, ele não chega ao limite assim, de defender um Estado totalmente laico. Ele pode até defender, mas ele não admite a total necessidade disso, porque, por exemplo, a Inglaterra, que era um país que a religião de Estado, até hoje a Igreja Anglicana, é um país que várias religiões convivem perfeitamente lá, e mesmo havendo uma religião oficial. Mas, desde que os direitos civis sejam respeitados, é aceitável. Essa é a posição do Voltaire. Então, a gente não pode ser apressado e dizer que o Voltaire defendia necessariamente um Estado laico moderno, que nem nós temos hoje em dia. Ele vai citar mais uma das vantagens da tolerância, que é o interesse econômico. Ora, a intolerância mata tanta gente, faz tanta gente fugir, tanto que as Américas, os Estados Unidos, foram povoados justamente de pessoas refugiadas dessas guerras religiosas. E ele vai falar que isso causa uma perda material para a nação. Essas pessoas que são perseguidas por conta da intolerância religiosa, elas são, na verdade, muito, muito úteis para a riqueza, para a economia da nação. E daí, no
no parágrafo que ele fala, aqui para mim, a página 162, saiamos de nossa pequena esfera, examinamos o restante do nosso globo. E aí ele vai citando vários casos de povos, como os otomanos, né, o sultão, que tem várias religiões, várias seitas dentro do mesmo reino, e todas convivem muito bem. Então, aqui é uma característica típica do iluminismo, que é a busca desse olhar distanciado. É olhar para outras culturas, outros povos distantes, para o exótico, para conceber os seus próprios pontos cegos. E, com isso, acarretar em uma transformação social, e a crítica dos costumes, etc. E daí ele vai citar um caso bastante interessante também dos chineses, que o imperador chinês, sendo visitado pelos jesuítas, ele expulsa os jesuítas, não porque ele é intolerante, mas porque os jesuítas o são. Então, aqui ele já vai apontar para o caso, para a conclusão de que a tolerância não pode admitir os intolerantes, né? Isso é algo que ficou bastante famoso, assim, por conta do paradoxo da tolerância, depois do Karl Popper, né, que ele fala no livro dele, se não me engano, é A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Então, eu vou citar aqui. É verdade que os jesuítas foram expulsos pelo grande imperador Kang Xi, o mais sábio e talvez o mais magnânimo que a China já teve, mas não porque fosse intolerante, e sim porque os jesuítas o eram. Eles mesmos reportam nas suas cartas curiosas as palavras que lhe foram ditas por esse bom príncipe. Sei que vossa religião é intolerante. Sei o que fizestes nas Filipinas e no Japão. Vós enganastes meu pai, não espereis enganar a mim. Que se leia todo o discurso que se dignou a lhes dirigir, e se achará que é o mais sábio e o mais clemente dos homens, se referindo a esse imperador que, para o Voltaire, ele tomou como um paradigma de tolerância e de sensatez. E daí ele vai falar que os próprios católicos têm querelas internas e acabam, por vezes, praticando a violência uns contra os outros, né? As diferentes seitas, por exemplo, os jesuítas, os dominicanos, os jansenistas, que, vez ou outra, um é considerado herético e, enfim, daí são perseguidos, e daí o Voltaire ele vai justificar essa expulsão dos jesuítas da China, e do Japão também foram expulsos depois, com uma ideia mais ou menos assim: como tolerar aqueles que não toleram nem a si mesmos. O banimento mesmo deles foi um exemplo de tolerância e humildade. Ele vai falar que o imperador baniu, mas baniu carinhosamente, deu 2 tapinhas nas costas e falou: vai lá, volta para a Europa, não quero você aqui não. Mas foi tudo com muito carinho, com muita humanidade. Por fim, a religião cristã se afogou em ondas de sangue. Os japoneses fecharam seu império ao resto do mundo e não nos viam senão como bestas ferozes. Aqui é o olhar do outro, mais uma dessas características do olhar distanciado. Então, a gente olha para outras culturas e, para nós, elas podem soar bizarras, estranhas, mas também as outras culturas têm um olhar sobre a gente que nós devemos considerar. Então, os japoneses veem os europeus, os cristãos, como bestas ferozes. Daí ele cita o exemplo dos Estados Unidos, que, como eu já falei, né, Carolina, a legislação foi feita pelo John Locke, outro expoente, defensor da tolerância, e ele fala que os Estados Unidos são esse exemplo que talvez pudesse ser seguido, mas talvez seja até muito extremo. Mas que mesmo o extremo da tolerância não leva a nenhum grande prejuízo como a intolerância leva. Essa tolerância, enfim, jamais provocou guerra civil. A intolerância cobriu a terra de carnificina, que se julgue agora entre essas duas rivais, entre a mãe que quer que decapitem seu filho e a mãe que o cede, desde que ele viva. Não falo aqui de outra coisa que do interesse das nações, e respeitando como devo a teologia, não tenho em vista neste artigo senão o bem físico e moral da sociedade. Rogo a todo leitor imparcial que pese essas verdades, as retifique e amplie. Os leitores atentos que comunicam seus pensamentos sempre vão mais longe do que o autor. Então, outro elemento bastante importante do iluminismo, que é essa crítica que todo cidadão ele pode
criticar o governo, criticar as instituições, em busca justamente do aprimoramento delas. Aqui, novamente, já no capítulo 5, como a tolerância pode ser aceita, ele está pensando nos ministros, nos príncipes, nos chefes de Estado. Ouso supor que um ministro esclarecido e magnânimo, um prelado humano e sábio, um príncipe que sabe seu interesse, está no grande número de seus súditos, que sabe que seu interesse está no grande número de seus súditos e sua glória na felicidade deles. Condescende em lançar os olhos este escrito informe e defeituoso, ele complementa com suas próprias luzes. Ele diz a si mesmo: que perderia eu, vendo a terra cultivada e ornada por mais mãos laboriosas, os tributos aumentados, o Estado mais florescente? Novamente, voltando para o interesse prático que a tolerância tem. A intolerância é economicamente desejável. E daí ele vai falar que, novamente, insistir no elogio à razão, na razão como antídoto da intolerância. O melhor meio de diminuir o número de maníacos, se ainda restam alguns deles, é confiar essa doença da mente ao regime da razão, que esclarece os homens. Esclarecimento também é um outro nome para iluminismo, que esclarece os homens lenta, mas infalivelmente. Essa razão é doce e humana, inspira indulgência, sufoca a discórdia, afirma a virtude, torna amável a obediência às leis, ainda mais do que as forças mantém. E o ridículo que todas as pessoas honestas associam hoje ao entusiasmo, essa noção de você ser inspirado pela divindade diretamente e você poder logo ter a prerrogativa de fazer o que você bem entender, mesmo que seja um crime terrível. E associam hoje ao entusiasmo, não terá efeito algum. Tornar assim algo ridículo é barreira potente contra extravagâncias de todos os sectários. Os tempos passados são como se jamais tivessem sido. É preciso partir sempre do ponto em que se está e daquele a que as nações chegaram. Então, o Voltaire tem bastante consciência histórica. O Voltaire é um dos primeiros a falar em uma filosofia da história. Ele está pensando também muito numa noção de progresso e de aprimoramento da condição humana. E aqui, novamente, o otimismo que ele tem em relação à época das luzes. Podemos, pois, considerar este tempo de fástio, de saciedade ou antes de razão, como uma época e um penhor da tranquilidade pública. A controvérsia é uma doença epidêmica que está no fim. Isso é uma coisa que ele vai voltar outras vezes no texto, que é a comparação da intolerância, do fanatismo religioso, como uma doença social. Essa é a analogia que ele usa. É algo que se alastra entre o povo, mas que logo se abranda, porque ele vai falar que o estado natural assim do ser humano é a tolerância, que é de direito natural do homem a tolerância religiosa. Já para o capítulo 6, ele vai discutir se a intolerância é de direito natural e de direito humano. Obviamente, ele vai concluir que não. E sobre esse direito natural, seria algo como um mínimo comum de que todo direito, todo corpo de lei deveria seguir. É um direito que ele nasce naturalmente com o homem, ou ele é concedido pela natureza, ou diretamente por Deus. Então, ele é um mínimo comum da dignidade humana. E ele vai dizer que a intolerância não pode ser de direito humano, porque se todas as seitas fossem tolerantes uma com as outras, se todas aplicassem o princípio da intolerância e levassem as últimas consequências, o mundo se tornaria um mar de sangue e, se duvidar, a espécie humana seria extinta em guerras religiosas. Então, ele está reduzindo ao absurdo quem defende a intolerância. O direito de intolerância é, pois, absurdo e bárbaro. É o direito dos tigres e bem horrível, pois os tigres só destroçam para comer, e nós nos exterminamos por causa de parágrafos. É bem ácido essa última frase, eu gostei bastante dela. Então, indo para o último capítulo, em que ele vai falar dos limites da tolerância. Só um instante, vou pegar aqui no meu texto. O capítulo 18, dos únicos casos em que a intolerância é de direito humano. Então, ele vai falar que a tolerância também tem os seus limites,
que a tolerância ela não pode admitir o intolerante, ela não pode admitir que crimes sejam feitos em nome da religião, em nome de Deus. E, por exemplo, ele cita: se sabendo que a igreja tem horror aos réprobos, que os jansenitas são condenados por uma bula, ou seja, que os jansenitas eles são uma seita do catolicismo que em alguns pontos ele se aproxima do calvinismo. E daí há uma bula papal que considerou essa seita católica como herética. E que assim os jansenitas são réprobos, alguns jovens jesuítas vão queimar uma casa dos padres do oratório porque Quesnel, o oratoriano, era jansenista. É claro que terá a obrigação de punir esses jesuítas. Não é porque eles agem por conta da religião que eles estão eximidos de responsabilidade. Não é por isso que nós deveríamos tolerar os crimes por conta da tolerância. Então ele fala: diremos o mesmo tanto dos luteranos e dos calvinistas, conquanto afirmem: seguimos os movimentos de nossa consciência, é melhor obedecer a Deus que aos homens. Somos o verdadeiro rebanho, devemos exterminar os lobos. É evidente, então, que eles mesmos são os lobos. Então, ele vai citar alguns pontos em que a tolerância tem os seus limites e vai falar: estes são aproximadamente os únicos casos em que a intolerância parece razoável, em que o governo age contra crimes perpetrados por conta da religião. Então, eu vou só citar alguns pontos principais aqui do texto, que eu vou destacar os mais importantes, que Voltaire é um filósofo iluminista, ele preza pela razão, tem consciência do papel histórico de sua época e visa promover uma crítica dos costumes e, consequentemente, uma transformação social. O discurso do tratado é modulado para se camuflar no establishment católico da França e tem como público-alvo pessoas poderosas, políticos e chefes de Estado, justamente os que poderiam causar alguma transformação, alguma mudança. Voltaire atuou como defensor público de Calas, sua atividade filosófica é engajada e prática. A tolerância é de lei natural, benéfica para a paz, regra entre todos os povos, sendo que a intolerância é o estado de exceção e economicamente, sendo que a intolerância é o estado de exceção, assim como a tolerância também é economicamente desejável, torna as nações mais ricas. A intolerância é entendida como uma doença social e a tolerância é relacionada ao sentimento de fraternidade entre todos os povos. Voltaire não nega o culto oficial de Estado, desde que ele não viole os direitos civis, e a tolerância tem os seus limites e não pode admitir crimes motivados por religião e quem os incite. E que as diversas religiões devem estar, portanto, subordinadas às leis do Estado. Então, é isso. Abro agora para as perguntas. Espero que tenha sido mais ou menos esclarecedor. É isso. Alguma pergunta? Pode repetir a última parte? A última parte? A tolerância tem os seus limites e não pode admitir crimes motivados por religião e quem os incite a esses crimes. As diversas religiões devem estar subordinadas às leis do Estado. Mas Exatamente a parte que ele admite quando a intolerância se faz necessária. Então, a intolerância se faz necessária justamente quando algum grupo religioso, algum religioso, comete algum crime por conta da religião. Então, quem propõe ideias que atentem contra os direitos civis, os direitos humanos básicos, por conta de religião, é um grupo que não pode ser admitido, são indivíduos que não podem ser admitidos. Expressa isso. Isso. Não, estou dizendo de forma que o Voltaire daí expressa isso, no caso. Você te disse isso antes, não tinha pego a frase que você falou. Qual? Então, essa questão, eu peguei a frase que você falou, eu só peguei o contexto. Tá. Eu vou voltar, eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor. Então, a tolerância, o direito natural, ela é a regra entre os povos, a intolerância é um estado de exceção, mas a intolerância só pode ser admitida em raros casos em que a religião atente contra direitos civis, direitos básicos do ser humano, em que, por exemplo, alguém por motivos religiosos vai lá queimar a uma outra igreja, como o Voltaire fala mais ou menos.
Então, esse é o limite da tolerância. Quando a tolerância religiosa acaba permitindo crimes, então ela está sendo tolerante demais. Tanto que, se os tolerantes tolerassem os intolerantes, logo os tolerantes pereceriam. Mais ou menos esse é o ponto do Voltaire. Mais alguma questão? Seria o Estado não permitir que práticas, enfim, absurdas acontecessem por conta da religião. Só que como que concilia isso com o laico? Porque ele não traz a ideia de um Estado laico. Então, se uma religião for oficial, ela não vai, de certa forma, ter um benefício em relação às outras, em termos do que é normal, o que é aceitável, o que é legalmente correto. Então, ele já parte do pressuposto que a religião oficial ela não atente contra os direitos básicos e que essa religião oficial também esteja subordinada às leis daquele povo que, por sua vez, estão subordinadas ao direito natural. Então, o fundamento das leis não poderia, por mais que pudesse ter uma religião oficial, o fundamento dessas leis, de forma nenhuma, poderia estar envolvido com essa religião oficial. Até poderia, desde que, novamente, não viole o direito natural. O Voltaire não defende necessariamente um Estado laico, um Estado que realmente não tenha religião, mas é uma possibilidade. Talvez então, era algo que não estava muito no radar da época. De nada. Mais alguém? Isso. Beleza, valeu.